mas é uma palavra que vai vir para o teu coração, que vai vir de encontro à tua necessidade nessa noite. Porque o Espírito Santo, ele sabe o que você precisa ouvir. Ele conhece a necessidade da igreja. E ele já preparou a palavra que vai chegar como flecha aí no teu coração e vai fazer, irmãos, um reboliço dentro do teu interior. Porque se tu chegou aqui desanimado, pensando em parar sem fé, tu vai crer, irmãos, nesse lugar, nessa noite, que Deus falou contigo e o Senhor garante a tua vitória. Pai, eu te peço nessa noite, Senhor, pela vida do Pedro. Eu te peço, Deus, a tua bênção. Eu te peço a ligação nos altos céus. Que o Senhor possa falar com a tua igreja, Pai. Senhor, nós queremos ouvir a tua palavra profética. A tua palavra que gera vida. A tua palavra que é lâmpada para os nossos pés. É luz para o nosso caminhar. Usa, Senhor, o teu servo. Fala conosco nessa noite. Que a tua palavra venha trazer ânimo, vigor, força, coragem, Senhor, para a tua igreja. Que nós possamos sair daqui alimentados pela palavra, Senhor. Pela tua palavra que é vida. A tua palavra que é alimento. E assim, Senhor, tu tenha liberdade, Espírito Santo, para falar o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Graças e paz da igreja, amém? Amém. Vou pedir que a igreja abra a Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 61. Peço que todos abram a Bíblia, para que a gente possa ler e possamos expor a palavra de Deus nessa data de hoje. O tema que Deus deu para esse domingo, para essa data tão especial, foi algo que não poderia ser diferente, mas sobre o ministério do homem em tempos de crise. O ministério de uma mulher nos tempos de crise. O seu chamado em um momento de dificuldade. Deus falou comigo acerca disso, acerca da sua funcionalidade, acerca da sua serventia no reino de Deus, no momento em que você está precisando de ajuda. Então Deus chegou para mim e falou assim: Pedro, primeiramente eu quero falar contigo e depois com a igreja. E quando Deus me deu essa palavra, a mensagem que ficava era essa: de um povo que precisa saber a sua funcionalidade, a sua serventia, o seu ministério, o seu chamado, mesmo estando em tempos de crise. Porque é muito fácil você ser profeta quando está na primavera. É muito fácil você querer ser o levita quando o louvor está bom. É muito fácil você querer governar o reino onde tudo vai bem. Mas imagina comigo agora, você gostaria de herdar um reino problemático? Você gostaria de pregar a um povo que não te dá ouvidos? Já pensou aonde você colocar a tua mão não dá certo? Não dá fruto, não dá retorno, ao ponto de que você mesmo se pergunta para Deus: será que o meu ministério está correto? Então nessa noite eu quero falar para o povo de Deus sobre um momento que acontece nas nossas vidas, mas não só na vida pessoal, mas sim no teu ministério. Eu quero, antes de ler o texto, explicar algo no prelúdio. Eu quero dizer algo para vocês. Deus chama o homem. Quando Deus fala com Isaías, ele diz: a quem eu enviarei? Isaías fala: Senhor, eis-me aqui. Deus não obrigou ninguém a estar aqui hoje, porque Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, se quiser vir, negue-se a si mesmo, renuncie para estar no lugar onde eu deixei. Glória a Deus. Então, se você está aqui hoje, se você aceitou a chamada de Deus para a sua vida, você tem que estar apto para suportar o processo no tempo difícil. Deus confiou uma chamada para você. Então, no dia difícil, você precisa estar com ela ainda mais alinhado, irmão. Deus não te obrigou, mas a partir do momento que você aceita, não tem mais volta. Não tem mais volta. Você aceitou, Ele não te obrigou, mas depois que você aceita, irmão, não pode mais voltar. Glória a Deus. Não tem mais volta.
E hoje eu quero falar sobre um profeta, sobre o profeta Isaías, um homem de Deus que foi chamado em um momento de turbulência, um profeta que foi chamado para pregar em tempos difíceis. Ele não foi chamado para pregar bênção, ele não foi chamado para entregar revelação, para entregar portas de emprego, para entregar coisas boas, mas um homem de Deus que foi colocado para pregar em um momento de dificuldade. Ele foi chamado por Deus para pregar em um momento de dificuldade. Deus pergunta: a quem eu enviarei? E ele fala: Senhor, envia a mim. Eu vou ler aqui o verso. A salvação de Israel: o Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar a boa notícia aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação dos escravos e a liberdade para os que estão cativos. Ele me enviou para anunciar que chegará um novo tempo, que o Senhor salvará o seu povo. Glória a Deus. Aleluia. Deus te entregou uma chamada, uma responsabilidade. E eu preciso que você entenda hoje de uma vez que o teu momento atual, a tua crise, o tempo difícil na tua vida não é desculpa para que você coloque a tua chamada em segundo lugar. Deus não está preocupado se você está vivendo luto, se você está passando pela depressão, se o problema financeiro chegou na tua porta. Se você aceitou a chamada, irmão, é aí que você precisa mais ainda. Aleluia. A fraqueza, pode se sentar, irmão. A fraqueza, ela abre 12 caminhos, irmão. 2. Um deles é a vulnerabilidade do homem negar a Deus e ir ao caminho do diabo. Quando você está fraco, abre essa primeira porta, mas abre uma segunda porta também. A porta onde o homem fica fraco, vazio de si mesmo, aonde Deus pode inundar ele com a presença do Espírito Santo. A fraqueza é um sinônimo de que você precisa ainda mais de Deus. A fraqueza foi criada para que o homem consiga chegar ainda mais perto de Deus, porque um homem forte, cheio de si, não consegue. Um homem que acredita no seu potencial, que acredita que ele é capaz de resolver todos os seus problemas, não consegue se chegar a perto de Deus. Então muitas das vezes o que Deus faz? Deus aperta o calo, Deus fecha a porta, Deus chama para perto. E um desses casos que eu gosto muito é quando Deus chega para Jeremias. Jeremias, outro profeta, outro homem de Deus, que teve uma frustração enorme. Imagina, ele chega para Deus, Deus chega para ele: Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Aí Jeremias fala para ele: Senhor, eu sou apenas uma criança. Mas quando Jeremias fala para Deus isso, ele não está falando da sua idade cronológica, mas sim do seu nível de maturidade, para a responsabilidade que ele ia receber. Eu quero abrir um parêntese agora. A sua capacidade atual não é uma desculpa para que você venha aceitar a chamada de Deus na sua vida, para que você venha cumprir o que Deus te prometeu. A sua condição, a sua maturidade, a sua dificuldade nunca foi um impedimento para que Deus venha te chamar, venha te escolher. E ele fala: Senhor, eu não sirvo para isso. Mas Deus fala: não, eu já te conheço. Você está achando que eu te conheço de agora, mas eu já te conheço desde o ventre da tua mãe. Glória a Deus. E aí Deus faz inúmeras promessas. Esse aqui é o não, perdão, Jeremias. E aí chega um momento que Jeremias prega e ninguém ouve. Ele fala, ninguém dá atenção. Ele leva pontapé, leva soco, leva chute. E ele vira e fala assim: o Senhor me iludiu. O Senhor disse que seria só mar de rosas. Mas olha aqui para mim, olha a minha chamada, olha a dificuldade, olha a porta de emprego, olha o luto chegando, olha a falta de estabilidade, olha o dia a dia difícil. Você me iludiu. Você disse que seria uma maravilha. E aí Deus diz para ele: não é bem assim não. E aí Jeremias se invoca com Deus e diz assim: eu não vou mais pregar,
Quantas vezes você disse, eu não faço mais, eu não estou bem, Aleluia. eu não faço mais, eu preciso de ajuda, eu não vou orar, eu preciso de oração, eu não vou pregar, eu preciso ouvir palavra. Que Deus é esse que pega um homem que precisa escutar a palavra e põe para pregar, uma mulher que precisa de oração a orar pelos que estão prostrados? Qual é a lógica de Deus? É um Deus maravilhoso, irmão, que escolhe na fraqueza, que Ele vai lá buscar um homem, um cobrador de imposto, que Ele vai buscar um profeta no pasto, Amós, um pastor de ovelhas. É um Deus que gosta daquilo que é pequeno. Ele quer aquilo que precisa de ajuda, para ajudar aquilo que também precisa de ajuda. Deus não escolheu super-homem nem mulher maravilha. E aí quando Jeremias vira para Deus, eu não vou mais fazer. Mas ele fala assim, porém, quando digo que não farei mais, a palavra dele queima nos meus ossos e eu não consigo conter. É como se algo fosse maior do que a minha própria vontade. Ele diz assim, Senhor, por mais que eu diga que não falarei mais, eu não consigo. A partir do momento que você aceitou a chamada, a partir do momento que você aceitou o teu ministério, vai ter algo que vai te incomodar. Quando você estiver na zona de conforto, quando você achar uma boa desculpa para não fazer aquilo que Deus te confiou, o teu momento atual nunca foi sinônimo de desculpa para deixar de fazer aquilo que você aceitou um dia. Aleluia. Esse homem, Jeremias, pregou num momento de dificuldade, entrou em depressão, viu um ministério, uma sensação de frustração, de fazer algo e não ter sucesso, pregar para um povo que nunca ouviu. Agora você imagina como é que continua fazendo isso. Quantas vezes você entrou por essa igreja e teve um culto da mesma forma? Ah, mas você falou, a mentezinha soprou, poxa, mas está tão difícil. Mas o pastor não sabe que está difícil, mas a pastora não sabe que está complicado. Eu não vou orar porque está ruim, eu não vou para a igreja porque está ruim. Irmão, o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na sua fraqueza. É na fraqueza, irmão. Aleluia. É na fraqueza. Glória a Deus. E aí eu quero falar sobre outro profeta também que entra nesse trio perfeito, Ezequiel. Ezequiel é chamado aonde? Na margem do rio Quebar, chorando, lamentando, com saudade, frustrado. Ezequiel não era profeta, ele era sacerdote, era neto de sacerdote, filho de sacerdote. Mas aí do nada, um homem chorando na margem do rio, é convidado por Deus, homem, ponte de pé e falarei contigo. Aleluia. E aí Deus chama Ezequiel e fala assim, ó, eu tenho um negócio com você aqui nessa terra estranha. Imagina você ser profeta em um lugar inóspito, em um lugar onde você não se sente confortável para profetizar, irmão. Deus está dizendo hoje, o teu cenário atual nunca foi desculpa para deixar de fazer aquilo que Deus te confiou, mas sim, é um trampolim, é um impulso para que você venha fazer ainda mais do que Ele confiou para você. Aleluia. Deus confiou as missões mais duras aos seus mais leais soldados. Deus escolheu você, irmão. Deus te resgatou do mundo. Pegou o vaso na olaria, colocou o vaso de pé de novo, reparou o vaso e mandou o vaso para frente da batalha. Mas o vaso está passando por um período de dificuldade. Então o que o vaso vai fazer? O vaso vai se prostrar? Não. Aí mesmo que ele vai fazer com mais força. Aí mesmo, eu quero te falar hoje que as melhores pregações de qualquer pregador que você conheça vai surgir no momento de mais dificuldade. Pode perguntar. O melhor louvor vem aquele que rasga a alma, que a pessoa escreve no momento de mais dificuldade. Eu quero te dizer hoje que a tristeza, a dificuldade é uma oportunidade para Deus fazer algo ainda mais forte. Glória a Deus. Você Glória. está vazio de si, irmão. Não há garantias. Você não se garante em si mesmo. Mas sim, naquilo que Deus te confiou, meu irmão. E quando eu quero falar de Ezequiel, eu quero falar algo muito, muito importante. Ezequiel vive o luto. E Deus diz, você não vai chorar. Olha que tremendo, se você não entender, meu Deus. Deus fala assim, ai de você chorar. Sabe por que tu não pode chorar, Ezequiel?
porque tem 8.000 naquela colônia, e se eles verem você chorar, eles vão parar. Sabe o que Deus está dizendo hoje? Se você chorar, se você parar, tem gente que usa você de espelho que não vai continuar. Acho que você não entendeu. Meu Deus, aleluia! Deus não é ruim não, irmão. Mas Ele sabe que tem gente que olha para você e fala assim, ela está continuando. O pau está quebrando, mas ela está lá no culto. Glória a Deus. Que negócio é esse? Se você chorar, vai parar, irmão. Deus está te dizendo hoje, irmão, não é porque Deus é duro, não é porque Deus é covarde, não é porque Deus é ruim, é porque Ele sabe que você é referência, que você é alguém que está mostrando que um vaso, mesmo na olaria, mesmo sendo provado por Deus, ainda está de pé. Glória a Deus. Aleluia. Eu me lembro de Paulo, o homem dizendo assim, completei a carreira, combati o bom combate, a porta foi estreita, a dor veio, a tristeza veio, o açoite veio, mas o homem está ali dizendo, Senhor, combati o bom combate. Ele diz assim, ó, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. Como é que um homem que vive açoitado, preso, escarneado, consegue dizer tal coisa em um momento de dificuldade? Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Você não vai entregar os pontos mesmo estando na Babilônia. Você não vai entregar os pontos mesmo estando num momento de dificuldade. E aí eu quero falar sobre alguém também muito importante. Quando Deus chega na vida de Davi, Davi estava no pasto e os irmãos dele estavam em casa. E quando eu lembro do Salmo 23, que ele fala assim, Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele fala assim, guia-me, Senhor, pelos pastos verdejantes, unge minha cabeça com teu óleo. Eu só consigo imaginar Davi, ele orando, e lá na frente Deus ungindo ele com óleo. Deus entregando uma responsabilidade para um menino, para um pastor de ovelhas. Talvez você já pensou, Senhor, mas eu não sirvo para isso. Tem tanta gente melhor do que eu. Tem tanta gente mais capacitada para fazer. Eu estou vivendo um processo difícil, o Senhor está me chamando para fazer mais. Deus está te dizendo, é hora de continuar, não é hora de parar, porque Deus está dizendo, aonde abundou o pecado, a graça superabundou. Então se antes lá fora você fazia e acontecia, aqui tem que duplicar o negócio, irmão. Glória a Deus. Você tem que entender de uma vez por todas, o cenário é ruim, mas o ministério não vai parar. Se você parar para pensar, irmão, você chegar para pregar para um viciado em drogas, para um morador de rua, para alguém numa situação vulnerável, você vê aquela pessoa chorando às vezes, né? Alguns que são quebrantados, que já sentiram a presença de Deus em algum momento. E eu fico imaginando como é que um homem no pecado, com uma vulnerabilidade tão grande, consegue sentir a presença de Deus ainda naquela circunstância. Aí eu me lembro, Deus gosta das coisas fracas. Ele se sente atraído pela fraqueza do homem. Senão ele não tinha nem te escolhido, irmão. Tem gente melhor. Ele podia ter mandado Miguel, ele podia ter mandado os arcanjos, mas ele escolheu você. Ele morreu por você. Deus gosta da fraqueza do homem, da vulnerabilidade do homem, porque isso mostra o quê? Dependência. Você é dependente. Você precisa dele para sair da cama todos os dias. Glória a Jesus. Se essa crise hoje ainda não te matou, é porque você tem que se levantar no meio dela e pregar, e orar, e jejuar. E Deus fala assim, ó, deleita-te no Senhor e Ele atenderá o desejo do seu coração. Esse versículo é poderoso, né, irmão? Deleita-te no Senhor. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Se alinhe com aquilo que Deus quer para a sua vida, e aí sim Ele vai fazer o desejo do seu coração. Muitas das vezes a gente está desalinhado com Deus, está pensando lá, e Deus está com a mentalidade aqui. Você precisa hoje se levantar nesse momento de dificuldade. O céu não está em crise, irmão.
A tempestade, quando Jesus vai com os discípulos no barco, nas duas ocasionalidades, né? Quando acontece ali a tempestade no barco, tanto quando Jesus ressuscitou e antes, Jesus passa no barco com os discípulos. Eles passam pela tempestade, porém, quem está no barco? Jesus. Essa tempestade hoje, essa turbulência que você está passando, não é nada, porque há um Deus no seu barco. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero te dizer hoje, quando Deus chama Ezequiel e fala assim: Ezequiel, vai naquele vale de ossos secos. E Deus fala assim: Ezequiel, vá no meio, rode e vá para o meio. Sabe o que Deus está dizendo? Se inclua. Se inclua. Você está tão seco quanto eles, mas quem vai profetizar é você. Talvez você hoje olhe: Senhor, eu preciso de um milagre, mas você que vai profetizar um milagre para o teu irmão. Aleluia. Senhor, eu não estou sendo referência para ninguém, mas você precisa ser exemplo para o teu filho, para o teu marido. Deus está te chamando para que nessa ocasionalidade, nesse momento de dificuldade, você venha demonstrar o seu maior potencial, irmão. Deus não levanta só profeta em tempo bom. Esquece isso, essa teologia da prosperidade. Deus não enganou ninguém. É difícil, é complicado, é árduo, é sofrido. Ele não enganou. Mas qual é o lucro disso? Dar-te-ei a coroa da vida. Esse é o lucro, irmão. É uma vida onde passaremos por turbulências, onde passaremos por muitas dificuldades, mas em todas elas somos mais do que vencedores. Só pegar Paulo, irmão, um homem num momento difícil, mas em todas as coisas somos vencedores. Deus te escolheu com um propósito, para que esse tempo ruim não venha a ser motivo para você deixar de estar na igreja. Para que esse tempo difícil, esse tempo de dificuldade financeira, não venha a ser um momento para você deixar de abençoar a igreja. Aleluia. Que esse tempo de crise não venha a reter aquilo que o céu está te pedindo. Se você hoje tem dificuldade financeira, dê mais. Se você hoje tem dificuldade para estar na igreja, vá mais ainda. Se você tem dificuldade de orar, fraqueza, ore mais ainda. Mostre para Deus: Senhor, eu estou fraco, mas é quando eu estou fraco é que eu sou forte, pois eu sou dependente de Ti. Glória a Deus. Você não Aleluia. pode aceitar esse diagnóstico, esse paradoxo que está acontecendo na sua vida. Você precisa reagir, você não vai parar. Você já ouviu esse louvor quantas vezes, irmão? Eu posso aqui gritar 10 vezes, você não vai parar. Mas quem tem que chegar em casa quando passar esse culto e decidir se levantar dia após dia é você. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Você tem uma chamada. Deus te chamou, irmão. Deus te confiou. Para de se conformar com tão pouco. Satanás está aí fora. Ele está adorando esse conformismo crente de viver essa vida, entregando para Deus mazelas, enquanto o reino do inferno entrega para o diabo ouro e prata. Você vai ficar entregando para Deus pouco, com a desculpa de que você não está bem. Como é que Deus vai virar teu cativeiro, irmão? Glória a Deus. É, Senhor, fala, aleluia. Ser fiel e dar-te a coroa da vida. Cadê a fidelidade do ser humano? Quando o calo aperta, a primeira coisa que a gente faz, se recua, foge, some da responsabilidade, e Deus está lá te esperando. Quando Adão peca, Adão se esconde, e Deus está lá: cadê Adão para resolver comigo? A dificuldade não pode ser um empecilho na sua vida para que você venha viver o sobrenatural de Deus. Você não pode recuar no tempo de crise. Você não pode dar para trás quando a luta chegar na tua porta. É aí que você vai tirar o exército. A Bíblia fala: o Senhor é a minha fortaleza. Sabe o que é fortaleza, irmão? É um quartel-general. Você está protegido. Aleluia. Você está guardado. A guerra do lado de fora, mas quando acaba ela, você volta para dentro. Você está protegido, escondido no esconderijo do Altíssimo. Glória a E um cairá Deus. ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas você não será atingido. Glória. Você não precisa se preocupar, irmão. A glória da última casa ainda é maior do que a da primeira. Ainda há dupla honra para cada dia de vergonha. Então não se preocupa não, que esse saldo negativo, essa dificuldade toda, lá na frente vai se converter em uma bênção ainda maior. Cada dia de vergonha, cada dia de luta, cada dia de escárnio vai se resultar em um dia de mais vitória ainda, irmão. Você não pode recuar. Essa é a mensagem de Deus para você hoje. Talvez você hoje esperava uma mensagem de uma teologia que fosse te agradar, que fosse agradar
agradar o teu eu, como todos nós gostamos. Mas hoje Deus me entregou isso para mim em primeiro lugar e para vocês. Esse momento de dificuldade, ele não pode te parar, porque Deus está vendo uma igreja que tem usado tanto diagnóstico, tanto porém, para poder parar. É a doença, é a falta do dinheiro. Sempre falta algo para que você comece a viver o sobrenatural de Deus. Já pensou se Pedro fala, falta eu melhorar isso, falta eu deixar de ser temperamental, falta eu ficar mais controlado, aí eu começo a obra, Jesus. Não, Jesus falou, vinde a mim como estás. Se Deus te chamou como você é hoje, você precisa continuar. Não espere uma mudança repentina do céu. Deus está querendo você do jeito que está hoje para continuar fazendo a obra. Aleluia. Fique de pé, irmão. Aleluia. Deus quer falar contigo hoje. Quando Deus fala, ponte de pé e falarei contigo e anunciar-te coisas grandes e novas. Deus diz para Ezequiel, fique de pé. Deus, quando Jeremias, Deus chama Jeremias, ele fala, ponte de pé e desce. Até para descer tem que ficar de pé, irmão. E quando é para descer é para ouvir. Não é para falar não. Hoje é dia de ouvir, não é dia de falar não, irmão. Hoje é dia de ver, é de ouvir. Quando Deus chega para Jeremias, homem, ponte de pé em posicionamento. Não é físico não, irmão, é posicionamento. Você que estava caído, vai se pôr de pé hoje, porque o oleiro vai falar. O oleiro está marcando um encontro com o vaso, mas primeiro você tem que ficar de pé. Deus não fala com quem está caído não. Se tiver caído, Ele vai mandar levantar antes. Então você hoje se levante, porque Deus está dizendo, sabe o quê? Quando você chegar na olaria para ouvir, o oleiro já está trabalhando. E o que acontece quando o vaso se quebra na mão do oleiro? O oleiro joga ele fora? O oleiro faz um vaso novo. Ele faz um vaso novo. Então qual é a tua desculpa hoje para não estar entregando o melhor para Deus? Qual é a tua desculpa hoje para não chegar aqui nesse culto e quando começar o louvor, entregar o melhor louvor para Deus? Qual é a tua desculpa para quando chegar na hora da oração, você ter um clamor fervorento? Essa palavra nem existe, mas vocabulário brasileiro, fervoroso. Qual é a tua desculpa hoje? Você vai falar para Deus, Deus hoje não. Deus hoje não. Deus hoje não. Quantas vezes a nossa carne grita para o Espírito Santo não? O Espírito Santo batendo na porta e a gente fala não, não, porque isso, porque aquilo. Mas hoje Deus quer que isso se quebre. Deus está dizendo para você hoje, não há tempo para chorar o luto, porque há 8.000 lá fora que está olhando para você, que está contando com o teu desempenho, com a tua oração. Você vem para cá por conta de você também, mas você vem aqui também por muita gente. Tem muita gente que depende do teu clamor aqui. Tem muita gente que depende da tua oração que você faz aqui nesse lugar. Tem muita gente que Deus guarda por conta da tua fidelidade aqui. Eu já disse, não é só por você não, irmão. É por eles também. Então quando essa luta chegar, essa dificuldade chegar, você chega aqui. E sabe o que você faz? Senhor, é por eles. É por mim. É porque tem gente lá fora. Eu vou cantar canção em terra estranha. Eu vou pregar no cativeiro. Eu vou pregar no exílio. Satanás não vai me parar. Não há tempo bom, nem tempo ruim. Salomão falou isso. Não há que me separe, que faça colocar um porém naquilo que Deus entregou para minha vida. Há dia bom, há dia ruim. Passar. Mas em todas as coisas eu preciso e devo continuar firme no ministério. Eu oro por você hoje para que Deus continue te dando firmeza. Senhor meu Deus, hoje nessa palavra, Pai, Deus está dizendo para cada Elias hoje. Deus está dizendo hoje para cada Elias hoje. Se você pensou que era hora de parar, Deus está falando, come e beba desse pão. Porque longa é a caminhada. Não é tempo de parar. Se a caverna é um lugar confortável, Deus está dizendo hoje, levanta, que eu mando a ave levar a comida. Leva pão, de mim você não foge. Jezabel está na porta, mas você não vai se esconder, não vai se acovardar. Deus está falando, coma desse pão e levante o pão, é grande a caminhada. Você não vai parar hoje, homem. Deus está te dizendo hoje, ponte de pé, porque Ele vai falar contigo. É o que falta na tua vida, homem. Deus está falando, sai dessa caverna, sai desse lugar. A caminhada é longa, homem.
estiver no exílio, você vai adorar, você vai louvar. Deus está te falando hoje, irmão. É tempo de virada, é tempo de levantar da caverna. Que o Senhor mostre para você hoje, irmão. Não dá para ficar na caverna, porque se você for para lá e te busca, Deus está te dizendo, se você fugiu para trás, se você se escondeu, eu te procuro. Deus está querendo você hoje firme. Deus vai mandar água e te levar comida se tu estiver fraco. Deus vai soprar no teu ouvido se tu precisar de uma palavra. Se Acabe está batendo na porta, não se esconde não foge de Jezabel não. Ele vai fazer um pedezinho nascer no deserto. Ele vai fazer o riacho nascer pelo ermo. Deus está dizendo hoje, a sua necessidade, a sua dificuldade não vai separar daquilo que Deus te entregou, meu irmão. Jezabel não pode, Acabe não pode, Sambalate não pode, nem Tobias, irmão. Deus está te dizendo hoje, Elias, sai da caverna. Elias, coma desse pão, beba dessa água, porque aí você não pode ficar. Quantos de nós nos acovardamos nesse meio termo, nessa crise espiritual, financeira, material, familiar, mas Deus está dizendo, coma dessa água, porque o que eu tenho contigo ainda é grande, longa é a caminhada. O que Deus é esse? Que quando você pede a morte, Ele te dá o quê? Vida. Elias pediu a morte, Deus disse, levanta que longa é a caminhada. Deus está superando a tua expectativa. Eu não sei como é que você não está sentindo a presença de Deus. Quantas vezes nós fomos covardes, nós fomos desatentos com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus está dizendo hoje, caverna não é lugar de adorador, não é lugar de profeta. Se revolte com a situação atual e abra a tua boca para glorificar Deus. Ainda que terra estranha, o Salmo 137 diz, como os que sonham, eu pude sair, a minha boca se encheu de riso. As bocas que não poderiam cantar na terra estranha, no Salmo 137 disse, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Quando o Senhor virou a nossa sorte, a nossa boca se encheu de riso. E eles olhavam. Quem te olhou chorando, irmão, vai ver tua boca se enchendo de riso. Glória a Deus. Deus está te falando hoje. Glória a Deus. Você não pode chorar. Meu Deus, está falando para você. Tem gente te usando como espelho. Tem gente que está com frio de desistir. Está olhando para você aos trancos e barrancos, mas só não desistiu porque está olhando para você. Tem muita gente aqui hoje que está por um fim, mas não desiste não. A Bíblia fala que para cada dia de vergonha, a dupla de honra, não, é dupla honra. O templo, Deus vai refazer e ainda maior. O Senhor está te chamando hoje. Esse tempo difícil vai ser um tempo glorioso na tua vida. Vai surgir pregações inéditas, orações milagrosas, profecias, visões, orações, clamores, louvores. Esse tempo difícil é tempo de aperfeiçoamento, é tempo de comunhão, é tempo de casa do oleiro. Você vai pregar como nunca, você vai profetizar como nunca, você vai sentir a presença de Deus como nunca. O que me aproxima dele é a minha vulnerabilidade, é a minha fraqueza. Quem aqui precisa de Deus? Quem aqui é fraco? Eu sou fraco. Eu sou desse tamanho. Eu preciso do grandão da Galileia. Jesus entra no meu barco hoje. Fala para ele. Entra no meu barco hoje, não sai. Entra no meu barco hoje, me leva para o meu destino. Essa tempestade hoje não pode ser um empecilho para quem vai chegar em Gadara, porque tem obra para fazer do outro lado. Já pensou se você para aí onde você está e você não chega no destino? Deus está te dizendo, tem que chegar em Gadara. Tem que chegar do outro lado, você vai cantar do outro lado. Sai do rio Quebar, irmão. Babilônia nunca foi e nunca será lugar de adorador. Esse momento não é para te açoitar, mas para que você se levante e enche essa boca de riso. Irmãos, que essa mensagem de Deus possa entranhar nas tuas entranhas, como entrou em Jeremias. Que o fogo venha te consumir.
assumir e que você venha entender que o melhor momento para Deus é o pior momento para você às vezes. Deus trabalha na loja de contrário, irmão. Eu estou profetizando bênção para a tua vida. Vai de novo. Vai de bênção. Esse período de dificuldade vai ser onde você mais vai prosperar. Esse período de dificuldade vai ser onde você mais vai crescer. Ninguém cresce sem dor, não. Você está crescendo. Está apanhando, mas está crescendo. E ó, tem uma boa notícia. Se está na noite, é porque o próximo etapa é o dia. Se está doendo agora, sabe qual é o consolo? Que amanhã está chegando. A alvorada está chegando. Vai dar 5 horas no relógio. Se você tivesse no dia bom, a preocupação era no dia ruim. Mas se hoje está doendo, eu só te digo uma coisa: suporta e se prepara. Porque está chegando o dia bom. A roda está rodando. Está chegando, falta pouco para o relógio. Então você receba essa palavra e aguarde, porque está chegando às 5 horas da manhã. O relógio de Deus, o ponteiro de Deus vai virar, a roda vai virar, o cativeiro vai virar. Deus vai te tirar do lamaçal, vai te dar do pra honra. Está chegando o longo do céu, Jesus. Glória a Deus, está chegando o tempo da grada, o tempo da exaltação está chegando. Se você está no cativeiro, é porque você vai sair pela porta da frente. Está chegando, irmão. Está chegando. Quem está sentindo ele chegando? Ele está chegando. Pode ser hoje ainda, pode ser amanhã, pode ser quando você sair daqui o telefone tocar, pode ser a mensagem, mas está virando. É difícil hoje. Se hoje é tempo de chorar, se alegra, porque a alegria vem ao amanhecer. A Bíblia fala: para cada dia de choro, para cada noite de tristeza, sua manhã é a sua esperança. Que você possa guardar essa mensagem, crendo que passar por essa porta pode ser você até essa virada de chave, essa virada de cativeiro. Porque Deus hoje está me mostrando que vai virar chave, vai virar cativeiro, vai virar sentença, vai virar lugar. Vai te tirar do aluguel, vai te tirar daquilo que você queria sair, vai te dar uma porta de emprego nova. Mas hoje é noite ainda. E se é noite, vamos ficar firmes, porque amanhã está chegando. E Deus, quando chegar de manhã, irmão, eu não quero nem saber. Você não vai ter nem espaço para entrar aqui a alegria que o milagre vai chegar. Deus está dizendo: a alegria vai ser tanta, Jesus. A tua boca vai se encher de riso, vai se encher pela manhã, irmão. É pela manhã, fala: Deus, ainda que a noite venha difícil, tortuosa, Pai, eu sei de uma coisa: amanhã está chegando e com ela vem a esperança de uma nova vitória que Deus me entregou.